Dom Casmurro, capítulo 128, Punhado de Sucessos. Como ia dizendo, subi as escadas sem estrépito, quer dizer, sem fazer barulho, né? Empurrei a cancela, que estava apenas encostada, e dei com prima Justina e José Dias jogando cartas na saleta próxima. Capitula levantou-se do canapé e veio a mim. O rosto dela era agora sereno e puro. Os outros suspenderam o jogo. E todos falamos do desastre da viúva. Capitu censurou a imprudência de Escobar e não dissimulou a tristeza que lhe trazia a dor da amiga. Perguntei-lhe por que não ficara com Sancha naquela noite. Tem lá muita gente. Ainda assim ofereci-me, mas não quis. Também lhe disse que era melhor vir para cá e passar alguns dias conosco. Também não quis? Também não. Entretanto, a vista do mar há de ser-lhe penosa todas as manhãs, ponderou José Dias. E não sei como poderá... Mas passa. O que é que não passa? Atalhou prima Justina. E como em torno dessa ideia começássemos uma troca de palavras, Capitu saiu para ver se o filho dormia. Ao passar pelo espelho, consertou os cabelos tão demoradamente que pareceria afetação se não soubéssemos que ela era muito amiga de si. Muito amiga de si, que ela era vaidosa, correto? Ela gostava de si mesma. Quando tornou, trazia os olhos vermelhos. Disse-nos que ao mirar o filho dormindo, pensara na filhinha de Sancha e na aflição da viúva. E sem se lhe dar das vistas, nem reparar se havia algum criado, abraçou-me e disse-me que, se quisesse pensar nela, era preciso primeiro pensar na minha vida. José Dias achou a frase lindíssima e perguntou a Capitu por que é que não escrevia versos. Tentei meter o caso à bulha e assim acabamos a noite. Bulha é briga, tumulto, né? Então ele tentou atiçar lá, ficou provocando ela para ela ser poeta. Vamos lá, a frase do José, que o José Dias achou que merecia uma poesia, né? Se quisesse, eu vou colocar em primeira, um discurso direto, né? Se você quer pensar em mim, é preciso primeiro que você pense em você mesmo, ok? Que você pense na tua vida. Ou seja, se você morrer, como foi o caso de Escobar, você não vai ter destruído só a tua vida, você vai ter destruído a minha. No dia seguinte, arrependi-me de haver rasgado o discurso. Não que quisesse dá-lo a imprimir, mas era a lembrança do finado. Pensei em recompô-lo, mas só achei frases soltas, que uma vez juntas não tinham sentido. Também pensei em fazer outro, mas era já difícil e podia ser apanhado em falso pelos que me tinham ouvido no cemitério. Quanto a recolher os pedacinhos de papel deitado à rua, era tarde. Estariam já varridos. Inventarei as lembranças de Escobar. Livros, um tinteiro de bronze, uma bengala de marfim, um pássaro, o álbum de Capitu, duas paisagens do Paraná e outras. Também ele as possuía de minha mão. Vivemos assim a trocar memórias e regalos, presentes, né? Ora em dias de anos, ou seja, em aniversários, ora sem razão particular. Tudo isso se me empanava os olhos. Empanava é obscurecer, né? Obscurecia os olhos por causa das lágrimas, por causa da tristeza. Vieram os jornais do dia, davam notícias do desastre e da morte de Escobar, os estudos e os negócios deste, as qualidades pessoais, a simpatia do comércio, e também falavam dos bens deixados da mulher e da filha. Tudo isso foi na segunda-feira. Na terça-feira foi aberto o testemunho que me nomeava segundo testamenteiro. O primeiro lugar cabia à mulher. Não me deixava nada, mas as palavras que me escrevera em carta separada eram sublimes de amizade e de estima. Capitu desta vez chorou muito, mas compôs-se depressa. Testamento, inventário, tudo andou quase tão depressa como aqui vai dito. Ao cabo de pouco tempo, Sancha retirou-se para a casa dos parentes no Paraná.